Nossa viagem começa agora. Você vai entrar no mundo maravilhoso do som. Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noite, que foi o Marcos Valério delatando a relação do PT com o PCC, né? A Polícia Federal, o empresário disse que o ex-prefeito Celso Daniel teria dossiê com detalhes de financiamento ilegal do petista. Essa delação premiada, esse vídeo não é de agora, mas a Veja divulgou esse vídeo agora. Alan, o que você achou do conteúdo? Como você vê essa situação que foi exposta ontem pela revista Veja? Eu vejo como uma situação gravíssima, uma situação para falar de cassação de registro do PT. A se confirmar tudo que o Marcos Valério falou, operações criminosas com donos de empresa de ônibus. Para quem não conhece a expressão perua, em São Paulo se fala perua, aqui no Rio de Janeiro fala-se vans, esquemas com vans, enfim, esquemas com empresários, um monte de esquemas, com o mundo do crime, obviamente, porque a gente sabe como funciona, para bancar, para financiar ilegalmente campanhas do PT. Portanto, isso precisa ser investigado o mais urgente possível, cruzar-se os dados, saber rastrear o dinheiro, saber para onde foi, e se confirmado que esses recursos chegaram até o PT, é caçar o registro. Já passou da hora. Nós tivemos já denúncias no passado de recebimento de dinheiro do exterior pelo PT. E nada se fez. Não pode ficar impune isso. Nós não estamos mais falando de um simples partido político. Quando você fala de uma associação de um partido político com narcotráfico, a gente está falando de uma coisa muito grave. A gente não pode achar isso normal, não pode tratar isso com normalidade. Os nossos parlamentares, os nossos deputados, os nossos senadores têm que ir para cima. Tem que ir à PGR, tem que judicializar, tem que fazer uma reunião, tem que vir a público, tem que vir em rede nacional. Em rede nacional, tem que falar em todas as emissoras, inclusive na Globo, inclusive no CNN, tem que falar para todo mundo ouvir. Isso é associação criminosa, isso demanda cassação de registro. Nós não podemos compactuar com isso e achar isso normal. O mundo tem que saber do que está acontecendo no Brasil. Isso é questão de segurança nacional. Como é que você trata com normalidade ter gente do crime dentro de um partido, financiando um partido político? De graça? Vocês acham que alguém vai financiar, o crime vai financiar um partido político ou parlamentares de graça? É claro que não. É claro que existem interesses escusos aí. É claro que isso se trata de uma organização, de uma máfia. Não pode ser tratado com normalidade. Olha, eu espero sinceramente que os nossos parlamentares não deixem isso passar em branco, Não fiquem só criticando nas redes sociais, porque isso aqui a gente já faz. O povo faz isso. Vocês, parlamentares, vocês têm que ir para cima. Não pode ficar impune isso. Isso é um crime gravíssimo, gravíssimo. E aí, Henrique, o Alan falou dos parlamentares, ontem o Felipe Barros falou que vai solicitar a CPI do crime organizado, do PCC, enfim, vai pedir uma CPI para tocar nesse assunto aí. Segundo Valério, o empresário do ramo de transporte, Ronan Maria Pinto, chantageava então o presidente Lula para não revelar que supostamente seria uma bala de prata contra o presidente. Detalhes de como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar os petistas. O delator afirma que soube de uma suposta chantagem contra Lula após conversa com Pereira. De acordo com o delator, o então secretário-geral petista o informou que Ronan ameaçava revelar que o PT recebia clandestinamente dinheiro de empresas de ônibus, de operadoras de transporte pirata e de bingos, e que, neste último caso, os repasses financeiros ao partido seriam uma forma de lavar recursos do crime organizado. Valério, é claro, ao explicar
a quem se referia ao mencionar, genericamente, o crime organizado, o PCC. Henrique, então, a gente tem essas denúncias sérias, né? Semana passada, retrasada, saiu a denúncia do contador do Lula, ligação com o PCC, o cara que acertou 20 e tantas vezes, né? Ou mais até, né? Na loteria, num único ano. Enfim, tudo tão escancarado, tudo tão claro e, infelizmente, ainda é tratado com normalidade a candidatura desse sujeito e esse partido ainda existir, né? Se eu não me engano, 55 vezes o Gustavo, que ele ganhou na loteria. É isso aí, gente. É PT. 55 vezes no ano de 2021, né? Acho que foi isso. Exatamente. Num ano só. Olha, interessante isso, né? É PT, gente. PT é isso aí. Por isso que quando eu falo que o sujeito que ainda vota no PT, ou ele é canalha, ou ele é burro, não tem outra palavra, é burro, sabe? Burro. Porque o sujeito que vê tudo isso, o sujeito que vê toda essa tralha, toda essa... Gente, nós estamos falando de narcotráfico, crime organizado, é disso que nós estamos falando, nós não estamos... 93% dos brasileiros que sofrem com dores articulares têm dificuldade de acabar com a dor por causa de... Não estamos falando aqui de ladrão de galinha, não. Nós estamos falando de assassinato. Nós estamos falando de um cara o Marcos Valério, ele fala que havia um dossiê tratando de corrupção dentro do PT e o dossiê sumiu. Olha que conveniente. Conveniente, né? Justamente com o assassinato do Celso Daniel. E mais, vamos lá, um detalhe bem interessante aqui, só pra gente, né, sobre o assassinato do Celso Daniel. Foi só o Celso Daniel, não, gente. Olha só que coisa, né? Vamos ver, quer ver? Eu tenho a lista aqui, ó, do pessoal que morreu. Né? A gente fala muito do Celso Daniel, e que não há uma investigação satisfatória, uma decisão, uma solução satisfatória para o crime. Talvez seja, né? Porque as pessoas que estavam envolvidas na investigação foram assassinadas. Todo mundo que estava ali no meio. Quer ver? Vamos pegar o nome. Vamos lá. Morreu o Celso Daniel, Sérgio Silva, que era o Sombra, né? Carlos Printz, o legista foi assassinado. Um bandido e um capanga que participaram foram assassinados. O investigador foi assassinado, que é o Otávio Mercier. Até um garçom foi morto, né? Uma testemunha, o agente funerário morreu, foi assassinado também. Gente, todo mundo no entorno desse caso foi assassinado. Aí você vem me falar que é coincidência. Tudo coincidência. Não, claro, não, gente. Gente, não tinha Covid naquela época para todo mundo morrer ao mesmo tempo assim, não, sabe? Né? Então, olha, vocês me desculpem, mas a pessoa que não enxerga isso, a pessoa que não consegue ver um palmo diante do nariz e se calar diante de não cobrar uma investigação pesada, uma investigação séria, realmente está conivente. Isso aí não é ser... Aliás, minto. Não é ser simplesmente conivente, é ser cúmplice. Cúmplice de um partido criminoso. O Alan lembrou muito bem aí, o PT já tinha vários motivos para ter tido o seu registro cassado. A questão de receber dinheiro de fora do Brasil, a submissão ao Foro de São Paulo, isso é proibido. Isso é proibido. Mas não, tá tranquilo, vamos votar no Lula, gente. Vamos votar no PT, porque afinal de contas, né? Ah, não, ele é muito bom. Ele é muito bom, é o pai dos pobres. O único pai, o Lula é pai dos pobres, só for dos filhos dele mesmo, que o outro limpava cocô de elefante no zoológico e ficou milionário. Ah, é o pai dos pobres, dos ex-pobres, né? Esses são os que deixaram de ser pobres no Brasil. Porque na época do PT acabou a pobreza. Mentira! Os caras revisaram ali, com R$300 por mês você era considerado classe média. Ah, bom, mas aí é fácil, então vamos revisar também. Vamos falar aqui que com 200 conto você é considerado milionário. Beleza, o Brasil é o país com a maior quantidade de milionários do mundo. É isso aí. E por que isso ficou parado tanto tempo? Por que isso está esquecido? Por que ninguém fala? Por que ninguém toca esse negócio para frente? Olha, eu já falei inúmeras vezes e repito. Já me manifestei, todo mundo acho que já sabe meu pensamento em relação à CPI. Mas aqui vai uma exceção gigantesca. Se tem uma CPI que eu acho que deve ser aberta, é essa. Porque envolve aí, já tem um componente político muito forte.
que nós estamos falando de um partido político cujo ex-presidiário hoje é tido e havido como um favorito às eleições. Não dá, gente. Não dá nem para cogitar um cara desse. Sequer candidato. Se fosse um país sério, esse cara estava enjaulado. Não só ele, toda a cúpula do partido. Você pega a foto do velório do Celso Daniel, você pode pegar aquela renca toda ali, ó. Era para estar todo mundo engaiolado. Ah, não. O Brasil tá aí. Todo mundo solto, né, falando abertamente, em dominar a mídia, em calar opositores, né, Zé Disseu fala em tomar poder, que é diferente de ganhar a eleição, e tá tudo bem. Aí não é ataque à instituição, não é ataque à democracia, não é nada. Então, meu amigo, é o seguinte, é bem simples, né? O sujeito que vota no PT é cúmplice de bandidagem. Ou então, né, aliás, não, cúmplice é de qualquer maneira. Mas aí o motivo de votar são aqueles dois que eu disse, né? Ou é uma falta de caráter tremenda, ou então é uma falta de inteligência gigantesca, né? Burrice. Matheus, você é mais jovem do que a gente, né? Apesar da gente ser jovem também, mas você é mais jovem do que nós. Você cresceu, sua geração cresceu, vendo o PT cometendo esses crimes todos, né? E tendo isso como uma normalidade. Como é que a turma da sua idade vê esse tipo de matéria, vê esse tipo de notícia, vê essa situação e encara isso com normalidade? Qual é a reação das pessoas quando vê esse tipo de notícia? A maioria, a gente sabe que, infelizmente, não liga para a política, não liga para isso tudo que acontece no Brasil, né? Como é que você vê, como é que você se sente vendo todo esse tipo de notícia e o grupo, as pessoas da sua idade reagindo a isso tudo? Como é que elas reagem a isso tudo? Bom, Gustavo, isso aí é um escândalo, né? Porque, como o Henrique falou, em um país sério, o PT jamais poderia continuar existindo, seria classificado como uma organização criminosa, o que eles realmente são de fato, como comprovado dia após dia. E muitas pessoas da minha idade foram instruídas, Gustavo, a pensar que tudo isso é obra do establishment, entendeu? Que o PT ajudou os pobres e por isso a mídia cai, não sei de onde eles tiram essa narrativa, inventam até que é a CIA que planta essas coisas, mas a gente vê muito bem a linha cronológica dos fatos que se casam, né? Até hoje a gente não sabe quem matou Celso Daniel. E aí você vê um depoimento desse, as coisas ligam facilmente e você percebe o que aconteceu. O PT afastou 37 membros que eram ligados ao PCC e ao crime organizado. E misteriosamente essas pessoas também sumiram, nunca foram presas, nunca foram responsabilizadas pelos seus atos, porque o PT ele se junta a essas organizações que desestabilizam toda a nossa sociedade. A gente não está falando aqui de simples crimes, a gente fala de latrocínio, de tráfico de drogas, que movimenta todo esse mercado do crime, que destrói famílias e destrói totalmente o Estado, aparelhando ele. Agora você vê a grande mídia como Globo, Folha e etc. falando isso, eu não sei que milagre foi esse que a Veja noticiou algo desse gênero. Porque se não fosse algo vazado, se não fosse algo mostrado com exclusividade em algum canal independente, eu jamais acharia que a Veja faria uma matéria desse gênero. Então tá na hora de caçar qualquer coisa que tenha a ver com o PT, de criminalizar essas pessoas e a juventude acordar, porque não dá mais. Você mostra isso para um petista, ele fala, isso é inventado pela mídia, isso é plantado, eles não querem deixar o Lula concorrer, porque se o Lula concorrer, ele ganha. As pessoas estão presas em uma matrix e a gente precisa tirar essas pessoas de lá, porque não dá mais para tolerar que uma pessoa veja todos esses crimes cometidos pelo PT e aceite isso com normalidade. Isso não é normal, é uma dissonância cognitiva. E isso precisa mudar, porque senão nosso país está lascado, cara. E aqui o presidente Bolsonaro, como sempre, né, tá aí na tela para vocês. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho. Aqui. Não há dúvidas de que o crime tem Lula como aliado e a mim como inimigo, o que muito me orgulha. Com ele eram diálogos cabulosos, comigo são recordes de apreensão de drogas e prejuízo às facções. Ele quer esses jovens soltos, eu quero esses bandidos, que esses bandidos apodreçam na cadeia. E aí ele pega o trecho da revista Veja que botou lá, exclusivo, Marcos Valério delata relação do PT com o PCC. A Polícia Federal, empresário diz que ex-prefeito Celso Daniel teria dossiê com detalhes de financiamento ilegal de petistas. E aí, como a gente já disse, esse dossiê sumiu. Os vereadores envolvidos com crime organizado, todos eles foram afastados do PT e todos aqueles envolvidos de forma direta ou indiretamente
no assassinato do Celso Daniel, no que aconteceu após o assassinato, também foram mortos, morreram, não estão mais aqui para contar nenhuma história. Alan, para a gente fechar esse assunto, muitas das pessoas não conseguem compreender isso, né? Mas é a ligação do Lula com as Farc, na criação do Foro de São Paulo. O Lula dividia a presidência do Foro de São Paulo com o guerrilheiro, que era o líder das Farc, para vocês terem uma ideia. Recebeu dinheiro do Muammar Gaddafi, mandou dinheiro do Brasil, além da Venezuela, que tem o vice-presidente hoje da Venezuela, procurado pelo FBI por tráfico internacional de drogas, mas além da Venezuela, mandou dinheiro para um monte de ditadura na África, andava de braços dados com a Ahmadinejad no Irã, enfim, o eixo do mal, que o presidente Trump chegou a dizer, o Lula representa esse eixo do mal, e esse cara não pode voltar à nossa presidência de jeito nenhum, né? E são esses crimes que a mídia procura esconder. E é por isso que nós enfatizamos tanto da relevância de um jornalismo independente como esse que nós fazemos. Por quando eles falam em regular a mídia alternativa, como é o nosso caso, é justamente porque eles querem esconder esses crimes, que a velha mídia jamais vai noticiar. Vocês acham que a Globo News, a CNN, essa hora, eles vão estar trazendo uma reflexão como essa que o Gustavo trouxe? Dezenas, para não dizer centenas de conexões criminosas dentro e fora do país não vão. Por quê? Porque quanto menos informação, mais esclarecido fica a população. Então, o que eles querem, quanto menos informação, menos esclarecido fica a população. O que eles querem, de fato, é tirar das pessoas o conhecimento dessas verdades, desses fatos. Eles não falam sobre isso. Mas o Brasil precisa saber. Nós sabemos que tem pessoas ainda que são inocentes, que ainda não têm